Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto, ao gênero textual artigo de opinião. Então, se você não assistiu a última aula, para entender essa aula, seria muito importante que você assistisse, senão você vai ficar muito perdido. Aí, além de ter perdido a outra aula, não vai entender essa. Então, fica aí a dica caso você não tenha assistido a aula anterior, tá bom? Mas vamos lá. Na aula de hoje, diferente da aula passada, a gente não vai só falar sobre a estrutura do artigo de opinião ou entender o conceito que é, não. A gente realmente vai ler um artigo de opinião hoje, tá bom? E é por isso que o nome, o título, o tema da nossa aula é Identificando tese e argumentos em um artigo de opinião. O que a gente vai fazer hoje é ler um artigo de opinião e identificar qual é a tese do autor daquele artigo de opinião e quais argumentos ele está usando. Se você não sabe o que é tese e argumentos, volto a dizer, está tudo na outra aula, tá bom? Mas a aula de hoje é sobre isso. Então eu peço que tenha calma, tenha paciência, bebam a água, tome o café da manhã, ou seja lá o horário que for, coma alguma coisa, tá bom? Para assistir essa aula com aquela alegriazinha boa, para poder compreender o conteúdo que é muito importante para vocês. Principalmente essa temática que é para falar de tese, de argumentos, que vai ser muito importante lá no futuro, inclusive quando forem fazer o Enem, porque tem a redação do Enem que tem muito a ver com isso. Tá? E é claro que também serve para a vida de vocês. Então se preparem para assistir a aula, entender tudo e fazer um bom resumo. Então, sem demorar mais do que isso, vamos começar a nossa análise, tá bom? É o seguinte, pessoal, o texto é Reprogramando o Futuro da Educação. Você vai encontrar esse texto nas páginas 262 e 263 do livro didático. Então, neste momento, você pode pausar o vídeo e pegar o seu livro, porque eu vou estar mostrando aqui na tela ao meu lado o texto, mas é importante que você tenha esse livro em mãos, tá bom? Outra coisa muito importante para nesse momento você ir buscar é o seu caderno, um lápis ou uma caneta, porque você vai precisar nessa aula obrigatoriamente fazer anotações. Em alguns momentos eu vou pedir para que você anote algumas coisas que eu vou pedir, tá bom? Porque vai ser importante para a atividade. Então, além do livro, pega o teu um papel, uma caneta, enfim, o seu caderno e alguma coisa para escrever. Pode dar pausa, eu garanto que eu vou ficar esperando aqui bem quietinho enquanto você volta. Isso se você pausar, né? Então, não sei se você pausou, não sei se você já pegou, o ideal é que tenha feito isso, mas vamos começar. Primeira coisa que vocês têm que compreender é que a interpretação do texto, a compreensão do texto já começa pelo título. E eu queria perguntar para vocês, com esse título aqui, Reprogramando o Futuro da Educação, o que vocês conseguem entender sobre o texto? O que já dá para prever do texto com esse título, ok? Vai falar sobre educação e aqui fala reprogramando, né? Ou seja, é programar de novo, é projetar, é fazer de novo. O que isso tem a ver? Será que aqui está falando numa nova forma de fazer a educação? Porque fala do futuro, né? Então, seria uma forma de transformar a educação para o futuro? Bem, se você pensou em algo parecido com isso, tem a ver, não faz sentido com o que o título fala, mas tem uma palavra aqui que ela é chave e que você só vai entender melhor quando ler o texto, que é a palavra reprogramando. Porque essa palavra, que é programar, e no caso com o prefixo re, né, mas programar tem um sentido que é um sentido muito técnico e de tecnologia, que é o sentido da programação. Aqui nesse caso, né, programar está dentro da linguagem computacional, que significa criar programas. Então, todo tipo de programa, de aplicativo, vou usar esse termo porque talvez vocês conheçam melhor, de aplicativo, de jogo, tudo isso que vocês têm no celular de vocês são programas. E como é que eles são criados? Eles são criados a partir de comandos que são dados pelo criador. Um programador, que é a pessoa que cria esses aplicativos, esses jogos, tá? Ele digita comandos, às vezes assim, gigantescos, e aquele jogo, aquele aplicativo, ele passa a funcionar. Aí você pode pensar, professor, então é só digitar no meu celular, no meu computador, o que eu quero que ele crie, o que eu quero que ele faça e vai acontecer? Não, porque para programar há vários tipos de linguagens específicas que não são fáceis de aprender.
mas é óbvio, é possível aprender. Então você aprende essa linguagem dos computadores, por meio de ferramentas especializadas. Você vai criar uma série de códigos e ao final esses códigos se unem e formam os programas, os aplicativos e os jogos que vocês usam. Então, se vocês estão me vendo na tela do YouTube e o YouTube tem uma série de funcionalidades, ele consegue armazenar todo tipo de vídeo, enfim, ele é o que é porque alguém o programou, alguém o criou, alguém usou uma linguagem computacional para criá-lo. Qualquer jogo como Among Us, né, que vocês estão jogando muito, Free Fire, qualquer outro jogo, também foi criado a partir de vários comandos computacionais, até o design, né, ou seja, o desenho do jogo, tudo isso é por meio de comandos, que seria a programação. Tá? De maneira geral, para vocês entenderem, é mais ou menos isso. Então, esse reprogramando aqui, ele tem a ver com o ato de programar, ou seja, de criar programas computacionais. E aí eu pergunto, será que entendendo isso, vocês já conseguem imaginar sobre o que fala o texto? Então, já que esse reprogramar tem a ver com isso, e o título é Reprogramando o Futuro da Educação? Não sei se já entenderam, mas vamos logo para o texto e a gente vai analisar parágrafo por parágrafo. E aí, nesse momento, eu quero que você lembre da aula passada e da estrutura que eu expliquei que tem que ter um artigo de opinião. E é a primeira pergunta que eu queria lhe fazer. Você lembra qual é a estrutura de um artigo de opinião? Você lembra o que é que o primeiro parágrafo, o primeiro e o segundo parágrafo tem que trazer no artigo de opinião? Deveria lembrar, porque vai ser muito importante agora. Então vamos começar a nossa leitura. Pronto, temos aqui do lado o título que eu acabei de ler e tem um subtítulo, ok? Que é chamado muitas vezes também de linha fina, que diz o seguinte, ó. Aprender a programar, viu como é que eu falei? Aprender a programar desenvolve competências necessárias para a vida pessoal e profissional de inúmeras áreas. Então, por aqui você já começa a perceber, só pelo título e o subtítulo, sobre qual é o assunto desse artigo de opinião e já começa até a saber qual é a tese do criador desse artigo de opinião. Você já começa a saber que o assunto vai ter a ver com o ato de programar, né, de aprender a programar computadores e sobre o quanto isso pode impactar na educação. O assunto tem a ver com isso. E já dá para ver que o criador, ele acha que isso pode ser positivo ou negativo. Se você ler com calma, você vai ver que ele acha isso positivo. Ou seja, já dá para começar a ver qual é o ponto de vista dele acerca desse assunto. E aí vamos começar agora a leitura, tá? Então me acompanha aqui no primeiro parágrafo, que diz o seguinte. Há algum tempo, assisti a uma apresentação do TED. O que é o TED? Está entre os parênteses. Organização voltada a divulgar ideias por meio de palestras curtas e impactantes. Então, o TED é uma palestra curta e impactante, ok? Então, mais uma vez, agora que vocês aprenderam o que é TED, vamos lá. Há algum tempo, assisti uma apresentação do TED sobre o ensino de programação de computadores para meninas como uma ferramenta de empoderamento. Então, vocês sabem o que é empoderamento? Se não sabe, é só pensar no próprio nome, empoderamento. Dentro desse nomezinho aqui, vocês conseguem encontrar uma palavra, que é a palavra poder, ok? Então, aqui significa, no caso, nesse contexto das meninas, significa meninas que conseguem se sentir poderosas, que conseguem se sentir autossuficientes e pronta para fazer aquilo que elas querem. Então, empoderamento é você colocar poder para dentro de si, é se sentir poderoso para fazer aquilo que você sonha em fazer. Então, o que o texto está dizendo é que uma das maneiras, né, que foram encontradas por algumas organizações, por algumas pessoas, para que as meninas se sentissem cada vez mais capazes, foi dar aula de programação. Então, na palestra, continua na leitura, na palestra, Hashman Salzani, que dirige a organização americana Girls Who Code, ou seja, Girls Who Code, Meninas que Programam, apresenta os resultados de seu projeto social em que meninas aprendem a assumir riscos e a lidar melhor com a busca de perfeição enquanto passam pelas etapas de transformação de ideias em programas. Gente, esse primeiro parágrafo pode soar confuso para quem nunca teve contato ou nunca pesquisou sobre programação. Mas na programação, para o programador é muito natural que ele dê vários comandos ali no computador
que no final ele pensa que o seu programa está perfeito, está bonitinho, e quando ele clica no Enter, que é para o programa funcionar, ele percebe que o programa não está funcionando bem. É como se ele montasse uma parede, colocando tijolo por tijolo ali, e ao final ele terminasse e a parede caísse. Mas o que é que ele faz? Ele recomeça, ou melhor, ele encontra o que está errado dentro daqueles códigos para consertar. Que às vezes foi um comando errado que ele deu no computador que faz o programa não rodar direito, ok? Então o que aqui diz é que nesse TED foi apresentado esse projeto e, segundo o responsável por esse projeto, né, Girls Who Code, ele faz com que as meninas, né, se sintam cada vez mais capazes de assumir riscos, porque fazer programas é assumir riscos, já que você pode errar muito e seu programa pode não dar certo, e faz com que elas busquem mais, né, aprendam a lidar melhor com a busca pela perfeição, já que você tem que ter muita persistência para que seu programa ele dê certo, ok? Para que você consiga programar algo que funcione de verdade. Então, o que é que o autor fez nesse primeiro parágrafo, gente? O que foi que ele fez nesse primeiro parágrafo, hein? Se você não sabe a resposta, aqui está, lá em cima no meu canto, a resposta da estrutura. Nesse primeiro parágrafo, como tem bem ali em rosa, né? Primeiro, nesse primeiro parágrafo, ele contextualizou. Ele não começou de maneira vaga falando, ah, você sabe o que é programação? Programação é isso, isso e aquilo. Ele poderia até ter começado assim, mas ele começa o primeiro parágrafo, primeiro dizendo sobre uma experiência que ele teve em que nela ele viu a programação junto da educação. Então ele fala sobre essa palestra. Ele está contextualizando para a gente como a programação ela pode se unir à educação, ok? No caso aqui, nesse projeto para as meninas. Aqui, nesse primeiro parágrafo, ele já deixa explícito o ponto de vista dele, a tese dele, ou seja, o posicionamento dele sobre a programação junto à educação? Não. Como eu falei, a gente pode até sentir que ele vê isso como algo positivo, mas ele ainda não deixou explícito qual é a tese dele sobre a união entre programação e educação. Então vamos ler o segundo parágrafo para ver se ele entrega a tese. Segundo parágrafo aqui em cima, tá? Ele diz o seguinte, ó. Depois de muitas leituras a mais sobre o tema, então além da palestra, ele procurou estudar mais sobre o tema. Lembra que eu falei na aula passada que mesmo você não sendo especialista no assunto, você pode estudar sobre o assunto até ter uma opinião formada sobre ele? E olha que depois eu vou falar sobre essa autora, ela já é especialista em educação, tá? Mas vamos lá. Depois de muitas leituras a mais sobre o tema, ou seja, sobre a programação e a educação juntas, participação em congressos de educação no Brasil e no exterior e a experiência de viver em uma escola que é aberta à implantação de inovações educacionais, posso dizer que ensinar crianças e adolescentes a programarem, independente de gênero, ou seja, se é menino ou menina, ou de sua predisposição a seguir carreiras ligadas à tecnologia de informação, é uma ferramenta de empoderamento e também de construção de muitas outras competências necessárias ao cidadão do século XXI. Conseguiu compreender o segundo parágrafo? A autora continua o texto dela dizendo o seguinte, ó, depois de assistir essa palestra, eu continuei pesquisando, fui em congressos, como ela é professora, eu vivi um pouco dessa experiência numa escola aberta à tecnologia. Então, depois de toda essa experiência, hoje o que eu percebo é que programar dentro da educação, né, dentro do ensino, o ensino da programação, ela pode ser muito positiva. Para quê? Para o empoderamento e para a construção de tantas outras competências. E é o que ele fala aqui. A pessoa ela pode aprender a programar dentro da escola sem necessariamente querer um dia trabalhar com isso. Mas só o fato de querer aprender a programar já pode ajudá-la muito, tá? É tanto que, por exemplo, você estuda história e nem obrigatoriamente você vai ser um professor de história ou historiador. Mas é uma matéria muito importante. Então é o mesmo caso aqui. E aí eu queria perguntar, se no primeiro parágrafo a autora contextualizou, no segundo parágrafo ela fez o quê? Ao ler com calma, a gente vai perceber que no segundo parágrafo o que a gente encontra é a tese dela. Enquanto no primeiro parágrafo ela contextualiza, conta a primeira experiência que ela teve ao ver alguém falando sobre programação e ensino juntos, no segundo parágrafo ela fala um pouco mais sobre isso, sobre o quanto ela se aprofundou nesse assunto e que agora, e aí vem a tese, ela concorda, ela tem certeza, ela se posiciona a favor da programação dentro das escolas e ela fala os motivos, pelo empoderamento, por uma série de outras competências
e de várias outras coisas que o adolescente pode ganhar se aprender a programar lá na escola. Então vamos continuar para ver o que é que acontece no terceiro parágrafo. Mas eu já lhe pergunto, segundo a aula anterior, depois que é apresentado o assunto, depois que é colocado ali o posicionamento do autor, o que é que vem depois? Você sabe o que é que vem depois, né? Depois que o autor colocou o seu posicionamento, agora tem que vir outra coisa. Porque ele está me falando, esse texto, né, como ele foi colocado no jornal, eu como leitor estou lá lendo e falo, beleza, você acha que é bom, mas me prove que é bom, né? Ela acha que é positivo, mas me prove que é positivo mesmo programar, ter um ensino de programação dentro da escola. Então é o que ela vai fazer agora, ela vai tentar nos provar o quanto isso é o melhor, o quanto isso deveria acontecer mais. Então, aqui no terceiro parágrafo, ela fala o seguinte, ó, tratada de modo lúdico, ou seja, de uma maneira fácil de se compreender, orientada por desafios e projetos significativos para crianças e adolescentes, a programação pode ensiná-los a desenvolver caminhos para solucionar problemas e empreender suas ideias ou projetos, usando a tecnologia como plataforma de desenvolvimento. Então, o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer o seguinte, que se orientada por professores corretos, né? Melhor dizendo, se orientada por desafios e projetos significativos, ou seja, se a programação for trabalhada dentro das escolas de uma maneira bacana, não é de qualquer maneira, mas de uma maneira bacana, as crianças e adolescentes podem aprender muito sobre a questão da persistência para solucionar problemas e empreender, ou seja, transformar suas ideias ou projetos em algo concreto, porque programar é isso, é você ter uma ideia e fazer o computador transformar aquela sua ideia em algo real. É como um jogo. Aquele jogo que você está jogando, ele saiu da cabeça de alguém, mas foi por meio da programação que ele se tornou real para você, ok? Ele chegou até você. Então é a mesma coisa. Então o que ela nos oferece aqui, gente, é o primeiro argumento. O primeiro argumento dela, a primeira prova de que sim, o ensino de programação nas escolas pode ser algo positivo, é que ele tem um primeiro benefício que é muito bom, que é fazer o adolescente solucionar problemas e empreender suas ideias ou projetos. Como eu coloco bem aqui. Então, no terceiro parágrafo, ela apresenta o seu primeiro argumento para nos convencer, tá bom? E lembra quando eu pedi papel e caneta? Agora vamos começar a fazer as anotações. Eu quero que vocês escrevam essa estrutura que eu escrevi aqui, tá bom? Mas vocês vão detalhar melhor. Então, observa só, nós estamos em um vídeo, então, por ser vídeo, não tem por que eu repetir tantas vezes algo, porque se você não entendeu, você volta um pouquinho, tá? Então, eu vou explicar uma vez no vídeo, vou tentar explicar da melhor maneira, mas se você não entender, você volta e escuta de novo até entender. O que é que você vai fazer agora, porque essas perguntas podem cair na atividade. Você vai colocar o seguinte, estrutura, você vai escrever exatamente assim, ó. Estrutura do artigo de opinião reprogramando o futuro da educação. E aí abaixo você vai escrever qual é a estrutura dele. Então você vai colocar parecido com o que eu coloquei aqui, ó. Você vai colocar primeiro parágrafo, 2 pontos. Aí você vai colocar contextualização. Ah, professor, igual você escreveu aqui? Não é exatamente, porque você vai escrever um pouco a mais. Porque aqui eu só coloquei contextualização, mas eu não escrevi mais. Então você vai escrever contextualização, pode colocar até mais 2 pontos e vai colocar assim ao lado de contextualização. Nesse primeiro parágrafo, eu vou falar aqui uma vez e você coloca com as suas palavras, tá? Você vai dizer que no primeiro parágrafo, o autor do texto, ele explica qual é o assunto do texto. No caso, o assunto do texto é como a educação ela pode se unir à programação, como pode ser ensinado programação nas escolas. Ele contextualiza esse assunto, tá bom? Depois você vai escrever segundo parágrafo, aí você vai colocar que no segundo parágrafo é apresentado a tese, como eu coloquei aqui, mas você vai explicar que tese é essa. Então, como a gente já discutiu, você vai explicar que a tese colocada no segundo parágrafo, ou seja, o posicionamento do autor do texto, o que ele acha desse assunto, né, de programação e educação, é que isso é positivo e que pode favorecer muito e trazer muitos tipos de competências aos adolescentes e às crianças que aprenderem isso na escola, tá bom? Então você vai escrever qual é a tese dele. Escreveu qual é a tese dele, você vai então escrever qual é o primeiro argumento dele. Então você pode colocar logo abaixo. Assim,
no terceiro parágrafo, ele coloca o seu primeiro argumento para nos convencer de que a programação ela pode ser muito boa de ser ensinada nas escolas. Ela pode se unir ao ensino, por quê? Aí você vai colocar que o primeiro argumento dele é exatamente qual? Está aqui em cima o primeiro argumento dele, pessoal. Eu até selecionei para ficar fácil para vocês. Ó. O primeiro argumento dele, está no terceiro parágrafo, é de que a programação pode ensinar as crianças e adolescentes a desenvolver caminhos para solucionar problemas e empreender suas ideias ou projetos. Ou seja, é algo muito positivo que ela pode dar aos adolescentes, né? Então, esse é o primeiro momento em que ele tenta lhe convencer, é o primeiro fato positivo para lhe convencer de que programação é sim algo legal a ser ensinado nas escolas. Agora, o que será que ele vai fazer aqui no quarto parágrafo, hein? Ele já apresentou um argumento, ele já tentou lhe convencer com uma prova. Será que é o suficiente? Ou ele vai tentar lhe convencer agora com outro argumento, com uma outra prova? Então vamos ler o quarto parágrafo, que diz o seguinte: no mundo em que consumimos muita tecnologia, oferecer a oportunidade de criar com tecnologia seus próprios jogos, animações ou brinquedos, de algum modo, espelha a tendência de dar à criançada material para construir seus próprios objetos de diversão, só que digitais. Isso desenvolve sua autoria e protagonismo. Ok? Gente, o que foi que ele fez nesse quarto parágrafo? Ele está apresentando de novo a tese dele? Não. Ele está apresentando o quê? Outro argumento. Ele está querendo lhe provar agora, ele está querendo lhe mostrar agora com outra prova, argumento é o mesmo que prova, né? Ele está aqui com uma outra prova de que o ensino de programação nas escolas é sim algo positivo. E se você pudesse tirar do quarto parágrafo o momento exato em que ele mostra esse argumento, qual seria? Pudesse selecionar um trecho que dá para resumir o restante. Aqui, pessoal, a gente poderia então resumir esse segundo argumento dele, poderia dizer que o segundo argumento dele é de que a programação, o ensino de programação nas escolas desenvolve a autoria e o protagonismo dos alunos. E antes disso, ele explicou como é que desenvolve essa autoria e protagonismo. Porque realmente, pense bem, programação é fazer o aluno criar o que ele quiser. É ele pegar as suas ideias e transformar em algo real. É como quando você dá vários pedaços de Lego a uma criança e faz ela montar algo, ok? Faz ela criar um produto. Então, você ser autor de algo que é seu, como aqui fala, desenvolve o teu poder de autoria e o teu protagonismo. Porque o que é protagonismo? É você ser o ator, né? A peça principal de alguma coisa. Então, quando é uma programação feita por você, algo que foi você que criou, quem é o protagonista daquilo? É você. Porque toda a ideia, todo o desenvolvimento partiu de você. Então, aqui tem um segundo argumento. Como eu coloquei bem aqui, no quarto parágrafo nós vemos o segundo argumento, tá bom, pessoal? Então, enquanto o primeiro argumento é de que com o ensino de programação as crianças vão conseguir aprender a descobrir seus próprios erros, a consertar seus erros e por aí vai, o segundo argumento é de que as crianças também vão desenvolver que outra competência? A competência de serem mais protagonistas, de terem ainda mais a capacidade de autoralidade, ou seja, né, vão conseguir ser autores das suas ideias, tá bom? Então é um segundo argumento, ok? Então já escrevam aí no caderno de vocês qual é o segundo argumento. Eu acho que deu para entender. Deu para entender a contextualização, qual é a tese dele, qual é o primeiro e qual é o segundo argumento. Espero que até aqui vocês já tenham escrito tudo no caderno de vocês, tá? E aí, pessoal, como o tempo está curto, a gente vai pular um pouco. Para a atividade, vocês vão precisar até ler o texto com um pouco mais de calma. Então, vocês vão poder notar que no quinto parágrafo ele apresenta um terceiro argumento. No sexto e no sétimo parágrafo, a gente poderia até falar que o quarto e o quinto apresentam um argumento só, né? São argumentos muito parecidos, mas ainda eu dividi para ficar mais fácil. Mas no sexto e no sétimo parágrafo, ele pega um argumento só, que é o chamado argumento de autoridade. Então ele vai, sabe quando nos textos o autor fala de um especialista, de um estudioso, como naquele Geração Z, né, que pegava nomes de americanos que estudavam o assunto? Bem, aqui ele faz a mesma coisa. Ele pega um estudo de um cientista muito conceituado, muito famoso na área dele, e ele mostra o que esse cientista fala. Ou seja, o que é que o autor está dizendo? Olha, gente, essa é a minha opinião, eu acho que a programação ajuda muito as crianças, pode ajudar muito as crianças,
Mas não sou só eu que acho não, viu? Esse cara aqui que é especialista na área de tecnologia, ele também acha a mesma coisa. Ou seja, mostra que eu estou certo. E argumento é isso, né? Tentar provar que você está certo. E quando você usa o argumento de autoridade, ou seja, pega alguém que entende do assunto e que concorda com você, é mais fácil de convencer o outro. E aí, ao final, ele retoma a tese dele e ele conclui, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês o último parágrafo, até porque está bem curtinho. Fala o seguinte, ó. Essas são ou não são competências importantíssimas e que queremos ver nas novas gerações. Ou seja, todos os argumentos dele foram competências, né? Uma competência que é a de encontrar e solucionar problemas, que a gente viu que foi o primeiro argumento. O segundo argumento foi sobre a competência de autoralidade, de protagonismo. Então ele apontou várias competências que o adolescente pode ganhar quando ele aprende a programar na escola. Então, ele faz essa pergunta aqui, ó. Essas são ou não são competências importantíssimas e que queremos ver nas novas gerações? Primeira questão é, ele está perguntando isso para quem? Fica claro, né? É para o leitor, somos para nós que estamos lendo. Mas ele quer a resposta, ele quer ouvir a nossa resposta? Não, porque não tem como. Mas é aquela pergunta que é para ficar o quê? Na nossa cabeça, para a gente refletir. E ele termina. Apresentar a oportunidade de seu desenvolvimento a partir do ensino da programação pode ser um canal, ou seja, um meio, para darmos significado diferente ao processo de aprendizagem delas. Então, assim ele conclui, ok? Colocando o que a gente já imaginava que seria a conclusão dele, o que seria, né, a resolução desse problema, que é quer resolver o problema? Quer ver as crianças com cada vez mais competência? É aquilo que eu falei no início. É só colocar a programação para que elas aprendam, ok? Então, assim esse autor construiu o texto dele, né? Cada parágrafo apresentando ou uma contextualização, ou uma tese, ou um argumento, e ele encerra retomando o assunto e, óbvio, concluindo, né? De uma forma que a gente talvez termine e fale, poxa, ele tem razão, né? Ele soube me convencer. Eu, particularmente, me convenço do que ele falou. É sempre algo que a gente tem que se perguntar, né? Então, me perguntando, Mateus, você se convenceu? Sim, eu me convenci. Então, mostra que ele teve sucesso, pelo menos comigo, nesse artigo de opinião. Mas o mais importante aqui é você observar que ele respeitou a ordem que eu falei na aula passada. Ele não poderia começar o texto dele já apresentando um argumento, não. Ele começou com calma, contextualizando, depois colocando o ponto de vista dele e depois tentando provar por que o ponto de vista dele está correto. Então, todo artigo de opinião é sempre essa estrutura, ok? É sempre essa estrutura. Nunca foge dela. Poderia ser que ele tivesse 2 parágrafos de contextualização e só no terceiro a tese? Poderia, mas o importante é ter essa ordem. Contextualização, tese, argumentos e, óbvio, só ao final a conclusão. Mas outra coisa que eu quero que vocês notem aqui é que ele escreveu um texto desse em 8 parágrafos. Ele não teve pena de escrever. Porque para convencer a gente, ele pensou, eu tenho que escrever bastante e apresentar muitas coisas para as pessoas entenderem do que eu estou falando. E aí ficou o recado para vocês. Quando forem escrever, quando forem, principalmente um artigo de opinião, algo para convencer outra pessoa, não pense que com 3 linhas você vai convencer, não. Você tem que escrever bem, tem que escrever com calma, tem que explorar bem o assunto para que a pessoa entenda o que é que você está falando e, quem sabe, se convença de que você está certo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Daria para explorar muito mais coisa nesse texto, mas eu já sabia que o tempo seria muito corrido, como foi, sempre é quando a gente faz uma leitura de um texto grande. E para a atividade de casa, é o seguinte, pessoal. O que eu vou querer de vocês, basicamente? Eu vou querer o resumo, como eu sempre quero, tá bom? Que vai valer aí por volta de 5 a 6 pontos. Professor, o que é que eu escrevo no resumo? Eu vou falar aqui, gente, porque a nossa aula não teve muitos slides. Então é fácil. A nossa aula basicamente teve 3 partes. Foi a apresentação no início, né? Eu falando sobre o título da aula. Então, no teu resumo, tu tem que falar sobre o título da aula, tá bom? Depois, explicar sobre qual é o texto que a gente vai tratar, que é o segundo slide, quando eu falo sobre o texto que a gente vai tratar, qual é o título dele, quais são as ideias que eu posso pegar no título. E um terceiro ponto que você vai abordar no seu resumo é justamente o artigo de opinião em si.
que a gente leu. Então você vai tentar fazer o seguinte no teu resumo, ó, é colocar tudo isso daqui. Qual foi a contextualização? Qual foi a tese? Na verdade é o seguinte, eu estou gravando essa aula, eu não vou editar depois, mas falando agora, eu mudei um pouco de opinião, tá bom? Mudei um pouco de ideia. Eu tinha pensado numa outra maneira, numa outra atividade, em ter mais questões, mas vamos fazer o seguinte, até talvez para ficar mais claro na cabeça de vocês. Vai ser apenas o resumo, tá bom? E o que você vai fazer basicamente no resumo, como eu falei, é resumir a primeira parte da aula, que foi quando eu apresentei o título da aula. Depois vai comentar um pouquinho sobre o texto que a gente leu, no caso o título, né? Qual foi a primeira ideia que veio na tua cabeça quando tu viu o título do texto? E o terceiro ponto, que vai ser o mais longo do teu resumo, é esse daqui, ó. Você vai, no teu resumo, explicar o texto, né? Que no caso é o texto Reprogramando o Futuro da Educação, é esse o texto, aí você vai falar no texto Reprogramando o Futuro da Educação, essa vai ser a terceira parte do resumo, tá? Você vai colocar no texto Reprogramando o Futuro da Educação, ele começa o primeiro parágrafo contextualizando. Na contextualização ele fala sobre isso, isso e aquilo, né? No segundo parágrafo, ele apresenta a tese. A tese dele é qual? É essa e aquela. Na verdade é só uma, né? Você vai falar qual é a tese. No terceiro parágrafo, ele começa os argumentos. E o primeiro argumento dele é, e aí você fala qual é o primeiro argumento, vai falar qual foi o segundo argumento, vai falar qual foi o terceiro e qual foi o quarto. Ah, professor, mas eu não sei porque o senhor não falou isso na aula. Bem, você vai ler o texto e vai tentar identificar qual é o terceiro argumento dele, que está no quinto parágrafo, e qual é o quarto argumento que está no sexto e no sétimo. E aí vai concluir o teu resumo falando. Na conclusão, ele fala sobre isso, isso e aquilo. Ok? Então, você além de resumir a minha aula, já que a minha aula foi basicamente sobre o texto, você vai tentar resumir o texto explicando essa estrutura aqui dentro dele. Se você não compreendeu o que eu falei agora, volta um pouquinho, tenta ouvir de novo e entender. Se não entender de qualquer forma, me procura no privado, que eu tiro qualquer dúvida sua, tá? Então é isso, até a próxima aula e tchau!